85 milhões de profissionais qualificados vão faltar no mercado em 2030. Entre 400 e 800 milhões de profissionais poderão perder seus empregos devido à automação. Mas ao mesmo tempo, 97 milhões de novas posições serão criadas nos próximos anos. E a pergunta que vai definir o seu futuro não é se a revolução de IA vai transformar sua carreira, mas como você vai se posicionar diante dessa transformação. Meu nome é Leandro Rezende, eu atuei nos últimos 3 anos como líder de pesquisa e inovação com foco no usuário, trabalhei para uma empresa do Vale do Silício e hoje eu conduzo uma empresa que nasceu na Califórnia e também tem inteligência artificial e design de experiência do usuário impregnado no seu DNA. Hoje eu vou mostrar exatamente como os designers inovadores mais bem-sucedidos estão combinando design centrado nas pessoas com inteligência artificial, o famoso UX, experiência do usuário com IA, inteligência artificial, para multiplicar o seu valor no mercado. Na última aula, eu apresentei como essa revolução está separando profissionais em 2 grupos. Aqueles que continuam trabalhando como anos atrás e aqueles que descobriram como potencializar o seu trabalho com inteligência artificial. Hoje, eu vou além das promessas. Eu respondo as 3 perguntas mais frequentes que eu recebo por aqui. Leandro, como que eu começo? Quais são as metodologias de design e inovação que eu preciso aprender primeiro, que eu preciso usar para potencializar o meu trabalho e a minha carreira com IA? A segunda pergunta, essa combinação funciona para o meu campo específico, para a minha área de formação? E terceiro, quanto tempo leva para eu dominar essas habilidades e começar a ver resultados tangíveis? Eu vou te mostrar na prática o método de 5 passos para qualquer designer ou qualquer inovador implementar essa transformação na sua carreira usando a combinação entre design e inteligência artificial. E o melhor, você vai ver como aplicar isso no seu portfólio para você se destacar, mesmo com a concorrência cada vez maior no mercado de trabalho atual. Mas antes, você precisa entender o problema, o verdadeiro problema, eu diria, que os designers inovadores mais estão enfrentando hoje. Você já parou para pensar por que alguns designers continuam presos em posições que pagam R$3.000 por mês, enquanto outros, com o mesmo tempo de experiência, estão recebendo muitas vezes propostas até internacionais e com salários 5 a 10 vezes maiores do que isso? E a resposta definitivamente não está nas ferramentas que você usa. Não é no Figma, não é no Photoshop, não é numa nova inteligência artificial que saiu, não está apenas no seu portfólio e nem mesmo somente sobre a sua experiência. Está na sua capacidade de demonstrar resultados mensuráveis, mostrar que você realmente está mexendo ponteiro de negócio, está mexendo nos indicadores da empresa e ajudando de fato a ela ter retorno por aquilo que ela te paga. É o famoso custo-benefício. Se você não gera resultados, se você não gera retorno, você é só mais um custo que pode ser cortado a qualquer momento. Olha só esse exemplo de um portfólio que já não funciona mais. Muitas páginas de texto, processos extensos, não demonstra resultados claros. Era um dos meus portfólios preferidos dos meus alunos. Essa aluna aqui conseguiu salários acima de R$10.000 por mês. Só que hoje em dia, esse portfólio já não ajuda mais. O que fala por ela é o fato dela ter trabalhado numa empresa, ter demonstrado resultados reais, essa empresa ter sido adquirida por milhões de reais e ela fez parte desse impacto. No começo de 2020, eu e minha esposa, a gente comprou um terreno. A gente queria construir. Então, a gente tinha que dar entrada, pagar parcela. E tudo isso apavorou a gente, entende? Eu falei, se eu ficar sem emprego, lascou, né? Eu investi em mim. Tudo que eu aprendi hoje, em primeiro lugar, sou eu. Eu sou formada em Direito, né? Me formei em 2015. Eu saí da faculdade, da escola aí com meus 17 anos, não pensei direito, vou fazer direito. E entrei lá. Só que eu não era aquilo que eu queria pra mim. Eu já tinha uma propensão aí para coisas digitais, gostava de sitezinhos, gostava de arte, né? E comecei com salário bem baixo, R$1.200. R$1.200. Aqui em Londrina, De lá para cá, se você já passou da barreira dos 10, mas já é quase pelo menos 5, 6 vezes mais, né? Olha, o resultado do segundo teste de usabilidade foi aí uma redução de 52% no tempo da execução da biometria. A média caiu para 23 segundos. Pô, a empresa que eu tava, que eu estou, que foi adquirida, a empresa do Alalma, ele foi vendido por $45 milhões. Então, eu pensar que eu contribuí com produtos que geram grande impacto e tem esse valor, é muito satisfatório. Agora compara esse portfólio aqui, olha. Logo na primeira tela você vê, no ClickMax eu liderei o crescimento dos pagantes recorrentes de 500 para 30 mil usuários em 10 meses. Ou aqui, eu aumentei as recorrências em 37% e ajudei a reduzir o churn em 50%.
O problema não é a falta das ferramentas de IA. Existem centenas delas sendo lançadas todos os meses. O problema é que poucos designers sabem como combinar metodologias de design e experiência do usuário com inteligência artificial para gerar e mostrar resultados quantificáveis, mensuráveis para essas empresas, assim como esses que eu estou mostrando nas empresas por onde eu passo. Isso não é teoria, foi exatamente esse mesmo desafio que eu passei quando eu cheguei na Trustark, no Vale do Silício. Como liderança de inovação e UX Research, eu precisava analisar padrões de privacidade de milhares de empresas e transformar esses padrões em insights acionáveis para os nossos clientes. Em outras palavras, eu tinha que transformar todo o aprendizado com usuários em produto. Se eu não fizesse isso, não adiantava relatórios e relatórios mostrando que eu faço um bom trabalho como designer de experiência do usuário. Isso não faz diferença. O que faz diferença é o quanto você tangibiliza o seu conhecimento em resultado de produto. Seguindo os métodos tradicionais, cada análise que eu fazia levava pelo menos 3 semanas. Com as ferramentas de inteligência artificial, a gente conseguiu reduzir isso para 5 dias. Eu já faço isso há anos, muito antes da modinha que você percebe agora. Porém, de fato, está tudo cada vez mais rápido, cada vez mais acessível e você já não precisa mais ser um engenheiro, um matemático, um hacker para você ter resultados expressivos na sua carreira. Quando a gente combinou uma abordagem sistemática que combinava UX design com pesquisa, a gente aumentou as recorrências em 37% e reduziu o churn, os cancelamentos, em 50%. E esse resultado veio através de um método que eu chamo de inovação exponencial, uma abordagem que qualquer designer pode aplicar em 2025. Esse método consiste em 5 pilares fundamentais que estão transformando como designers constroem as suas carreiras. Para você entender esses pilares, você tem que entender: as inteligências artificiais já mudaram o mercado e não tem mais volta. Eu mostrei isso por A mais B diversas pesquisas na primeira aula dessa série. Se você não viu, volta e assiste, que aí você vai entender do que eu estou falando agora. Agora, se você já assistiu e entendeu, você já viu. O profissional que entende de IA e usa ela do jeito certo acaba se tornando indispensável. Toda empresa quer e quer pagar bem por esse tipo de profissional. Só que aí tem um problema. A maioria das pessoas não faz nem ideia de como as inteligências artificiais funcionam. Elas confiam cegamente em ferramentas sem saber os seus limites. Ferramenta de inteligência artificial alucina, às vezes ela não te fala exatamente a verdade, ela te fala o que você quer ouvir. Você tem que entender para você tomar cuidado e não cair nessas armadilhas. Mas tem um grupo pior de pessoas que simplesmente ignora as inteligências artificiais e nem tenta usar e acaba ficando para trás. Então, se você quer se preparar para essa nova era e multiplicar o seu salário, você vai ter que dominar esses 5 pilares que eu vou trazer aqui agora para você. Então, presta muita atenção, papel, caneta na mão, porque isso aqui é o ouro da aula de hoje. Primeira coisa que você precisa entender: nos últimos anos, IA deixou de ser um conceito futurista. A IA se tornou parte do nosso dia a dia e você provavelmente já usou IA hoje. Seja no seu celular, no Google, no chat de um site, nos filtros de uma rede social, IA está por toda parte. Mas usar IA não é o mesmo que entender IA. E aqui que está o problema. Quem não entende como a IA funciona, acaba confiando nela, ou pior, deixando de aproveitar todo o seu potencial. Por isso, antes de falar sobre como usar a IA para criar produtos incríveis, para automatizar processos, para você se tornar indispensável no mercado, o primeiro passo que você tem que fazer é aprender a responder algumas perguntas que são essenciais. O que realmente é inteligência artificial? Por que uma inteligência artificial nem sempre acerta? Como evitar os erros? Como as máquinas aprendem e tomam decisões? O que são redes neurais? Por que elas são tão poderosas? Como que a IA processa o texto, processa a imagem, processa a voz? Como que ela faz para poder usar tudo isso de entrada e gerar os resultados tão surpreendentes que a gente está vendo? Por que algumas respostas de IA parecem inteligentes, mas na verdade elas estão completamente erradas? Elas estão alucinando, como a gente costuma falar. E a ideia aqui não é te transformar em um programador ou cientista da computação. Você não precisa aprender matemática avançada, código ou conceitos técnicos complexos. O que você precisa é entender o suficiente para você saber o que está por trás da inteligência artificial e como usá-la do jeito certo. Pensa que você vai programar um novo aplicativo para celular. Nas tecnologias de celulares, você não precisa saber programar um novo sistema operacional. Mas se você quiser criar um aplicativo, você precisa entender que existe disponível para você GPS, câmera, microfone, sensor de movimento, acelerômetro, por aí vai. Com IA é a mesma coisa. Hoje existem APIs que são chamadas, são bibliotecas que você pode utilizar dessas grandes empresas, da OpenAI e muitas outras, que são muito poderosas e fazem todo o trabalho pesado para você. A única coisa que você precisa saber é como utilizar elas para você criar experiências melhores, experiências mais rápidas, experiências mais inteligentes. Se você não entende esses fundamentos, você vira apenas mais um usuário de inteligência artificial. Tudo que a empresa está ganhando dinheiro nas suas costas, te vendendo soluções para tornar a sua vida mais fácil. E é bom,
Você acaba pagando por essas soluções, mas faz o seu trabalho mais rápido, com mais qualidade, mas não é para isso que a gente está aqui. Você está aqui para fazer parte dessas empresas que vão criar soluções para outras pessoas terem a vida mais fácil, que é o que o designer de experiência do usuário faz, mas catapultado com a qualidade das inteligências artificiais. Se você aprende como IA funciona, você se torna um profissional capaz de usar essa tecnologia estrategicamente. Isso muda todo o jogo para você. Então tá anotado? Primeiro você precisa entender essa base. Eu não vou aprofundar 100% nessa base agora, nessa aula, porque tomaria muito mais do que simplesmente 15, 20 minutos de aula. Mas está anotado, vai atrás desse conhecimento. E até a terceira aula eu vou te mostrar o passo a passo de como que você pode conquistar esse conhecimento também. Mas agora que você já tem essa primeira noção, a gente pode seguir para os próximos 4 pilares e ver como que a inteligência artificial pode transformar esse seu trabalho de verdade. O primeiro pilar é você entender como criar agentes de inteligência artificial. É como você criar um segundo cérebro trabalhando para você, porém um cérebro que consegue processar toda a informação que você tem disponível muito mais rápido. Os profissionais mais valorizados do mercado já estão utilizando esses agentes de inteligência artificial para executar tarefas complexas automaticamente, enquanto eles podem fazer outros tipos de análises. Esses agentes são capazes de analisar padrão de comportamento e gerar insights prontos para você tomar uma decisão. Eles são capazes de gerar relatórios, cálculos complexos e processar tudo isso sem um esforço manual. É como se de fato você tivesse um segundo cérebro digital que vai otimizar a sua performance e vai acelerar suas decisões. O resultado? Tarefas que antes levavam meses, agora podem ser resolvidas em 24 horas. Em outras palavras, para ficar bem claro, é você aprender a pegar todo o conhecimento que você já tem, todo o conhecimento que a sua empresa já tem, colocar tudo isso em um lugar e você ter um agente que tem todo esse conhecimento para conversar com você. Assim, a inteligência artificial não vai alucinar, não vai pegar informação que não existe, ela vai partir de um ponto que você já vai ter toda essa informação entregue para ela e ela só vai precisar fazer análise em cima disso que você já deu como verdade para ela. Entende a diferença? Então, saber criar seus próprios agentes, ao invés de ficar só usando o ChatGPT na internet, faz toda a diferença. Até porque se você ficar só usando o ChatGPT, é ruim até para a sua empresa, porque você está acabando liberando dados da sua empresa, dados confidenciais, e está colocando isso para que qualquer pessoa consiga utilizar. Então, o fato de você ter um agente próprio já elimina vários desses riscos de privacidade. Então, primeiro pilar, anota agentes de IA. O segundo pilar são os micro SaaS. É você não depender da sua própria empresa e poder criar a sua própria empresa. Não estou falando aqui só papozinho de coach, de empreendedorismo, que você pode ir lá, vai lá e faz e tudo mais. Não, o que eu quero te falar aqui é que você pode tanto criar produtos novos para a sua empresa, quanto criar produtos até mesmo para você. A sua carreira não precisa depender somente de onde você trabalha. Se liga nisso que eu vou te falar aqui agora. Hoje, qualquer designer, qualquer pesquisador pode construir um software inteiro só com prompt. Sem precisar saber programar, sem precisar saber uma linha de código, só precisa entender a lógica. Pode criar plataformas SaaS completas. SaaS são Software as a Service. Imagina, quando você assina uma Netflix, é um software como serviço. Você está recebendo ali informações de vídeos para você assistir sob demanda na sua casa. O Spotify é a mesma coisa, você está recebendo músicas na sua casa. Um sistema de gestão que você usa em casa, também, você está tendo todo aquele benefício sem precisar comprar um CDzinho e instalar no seu computador. Ele funciona na famosa nuvem, né? Um software que você paga uma assinatura e você usa. Ou seja, esses tais SaaS você pode criar com inteligência artificial. A página de venda, as dashboards, os painéis de controle, os meios de pagamento, tudo isso sem precisar depender de desenvolvedores. Eu tenho mais de 15 anos na área de inovação e eu realmente achava que isso não era possível. Até que uma pessoa que não tinha conhecimento de programação nenhum me falou: Leandro, você está dizendo que não dá para fazer, que a programação é mais complicada, que não é bem assim, não é tão simples. Só que o programador ainda tem uma parte toda complexa, estrutural, que ele vai ter que saber, ele vai ter que entender. E aí essa pessoa chegou para mim e falou assim: ó, olha só o que eu fiz ontem, à noite, de madrugada, só usando softwares e tutoriais de YouTube. A pessoa chegou e criou um software, a página de vendas, criou o processo de inscrição, criou o login, criou até assinatura para eu poder pagar o software dela e ela receber o dinheiro na conta dela. Tudo isso só com inteligência artificial. Esse é o poder de você poder criar micro SaaS. É claro que com programadores você vai conseguir escalar mais a sua empresa, você vai pensar de forma mais estrutural, mas você não precisa mais de muitos programadores para você tirar uma ideia do papel. De novo, você pode fazer isso para a sua empresa ou pode fazer isso para você. Ou seja, você pode gerar um fluxo de receita recorrente sem precisar de um time gigante. Para sua empresa ou para você. Agora eu vou te falar uma coisa, tá? A nova pergunta que mais tem no Vale do Silício hoje não é mais quem vai ser o próximo Mark Zuckerberg, a próxima empresa que vai virar $1 bilhão. A pergunta é: qual vai ser a próxima pessoa
a criar um SaaS milionário, uma empresa de $1 bilhão sozinha, um time de uma única pessoa. Você já imaginou isso? Não quer dizer que é fácil, mas eu quero te mostrar aqui, se eles estão buscando essa pessoa que vai criar essa startup bilionária, sendo uma pessoa, única pessoa no time, você também pode usar isso no seu dia a dia. Se você não fizer bilhões, com certeza você pode fazer um pouquinho a mais do que você está ganhando hoje, concorda? Esse é o poder de você entender sobre micro SaaS, criar seu próprio produto usando as inteligências artificiais. Pilar 1, agentes. Pilar 2, micro SaaS. E o terceiro pilar, você usar as melhores ferramentas para designers hoje para aumentar a sua produtividade no nível máximo. Essa é a parte que é mais espuma hoje nas redes sociais, que é mais fumaça. Tá todo mundo querendo te ensinar uma nova inteligência artificial. E eu não vou tirar o mérito da importância disso. De fato, se você aprende a criar imagens mais rápido, com mais qualidade, você vai fazer páginas melhores, você vai fazer sites melhores. Você consegue criar vídeos, você consegue criar uma estratégia inteira para publicar em redes sociais só usando inteligência artificial. Se você sabe usar bem os prompts, você pode criar textos, relatórios, fazer análises. Tudo isso é interessante. Por isso, esse é um dos pilares, é o terceiro pilar. Como que você consegue entender as principais ferramentas que podem te dar mais produtividade como designer. Mas essa não é a única coisa. Aqui você está usando o produto que outras pessoas estão criando. Os outros pilares é para você criar esses produtos. Entenda a diferença. Porém, continua sendo importante você entender geradores de imagens, de vídeos, criar ativos visuais em poucos minutos, ferramentas de copywriting, aprender um marketing mais persuasivo, automatizar textos de alta conversão, plataformas de análise e geração de relatórios. Você pode pegar dados brutos da sua empresa e transformar eles em sites estratégicos fáceis de entender. E isso não significa que a IA vai substituir o seu trabalho, mas sim, significa que quem souber usar as inteligências artificiais vai ter uma enorme vantagem, uma vantagem absurda, uma vantagem desleal sobre qualquer outro profissional. Lembra que eu falei que vai haver uma separação dos profissionais que perdem seus empregos e dos profissionais que vão ser super desejáveis e altamente demandados? É aí que está a diferença. E o quarto pilar é o uso das APIs, o uso das bibliotecas de inteligências artificiais que já foram criadas por grandes empresas que já despejaram milhões, bilhões de dólares para poder construir e você pode simplesmente usar tudo isso e colocar nos seus softwares. Se você quer criar produtos inovadores e altamente escaláveis, você precisa dominar as APIs de inteligência artificial. Isso não significa que você precisa aprender machine learning, programação avançada, matemática complexa. Como eu te falei, as empresas já investiram bilhões de dólares para construir ferramentas poderosas e o seu único trabalho é usar o que já está pronto. Usar o que já está pronto. A API da OpenAI para gerar textos inteligentes, automatizar a interação com o usuário, a API da Eleven Labs para criar vozes humanas hiperrealistas em poucos segundos, a API de visão computacional para analisar imagens, gerar insights automáticos. Aprender a usar essas APIs, que nada mais são do que bibliotecas, não é diferente de aprender a usar os recursos básicos do sistema operacional de um computador, de um iOS, de um Android. Qualquer desenvolvedor tem que entender como acessar a câmera, como usar um acelerômetro, como capturar um áudio, como trabalhar a geolocalização. Esses recursos são fundamentais para criar qualquer aplicativo funcional hoje em dia. Agora, a nova realidade é que as APIs de inteligência artificial são esse novo padrão de mercado. As APIs de inteligência artificial precisam e podem ser usadas por qualquer produto digital competitivo. Se um produto não utiliza inteligência artificial, ele já é, por padrão, um produto difícil de usar hoje em dia. O usuário moderno, ele já espera que as coisas sejam automáticas, mais rápidas, mais inteligentes. Se você entrega uma experiência manual, ele vai perceber isso na hora. Isso poderia ser mais fácil, isso poderia ser mais rápido. Não é possível que eu estou tendo que fazer isso aqui manualmente. Na Trastark, por exemplo, a empresa que eu trabalhei numa proposta de solução revolucionária. A gente estava utilizando inteligência artificial para analisar as políticas de privacidade corporativas e sugerir melhorias nessas políticas. Agora imagine uma multinacional lidando com milhões de dados trafegando entre países. Falhas na segurança já resultaram em multas bilionárias. A Meta já levou multa de 1,2 bilhão de euros para transferir dados sem proteção. A Amazon já perdeu 746 milhões de euros por estar anunciando sem consentimento. 3M, Microsoft, Fórmula 1 investiram centenas de milhares de dólares nos serviços que eu construí sem hesitar, justamente pela facilidade de uso e pelo benefício que ela gera e pelo risco que ela mitiga, que evita deles levarem essas multas. O que isso significa para você? Se você domina essas APIs de inteligência artificial, você não depende mais de tecnologia. Você cria as soluções. Os cientistas, os pesquisadores, as universidades, os chineses, está todo mundo criando novas tecnologias e você pode simplesmente utilizar todas elas no seu dia a dia. O jogo mudou.
Quem entender isso primeiro que eu estou te falando vai dominar o mercado. Se você quer aprender como aplicar esses 5 pilares na prática, se você quer aprender como se tornar indispensável no mercado, chegou a hora de você dar o próximo passo na sua carreira. Então vamos ver como que esse método funciona na prática agora. Eu vou pegar cases reais que revolucionaram portfólios de vários designers. Olha a abordagem tradicional que a maioria das pessoas ainda fazem. Aquelas que já aplicam UX Design muito bem, tá? E ainda pode melhorar com a inteligência artificial. Mas como que é aplicado muito bem? Primeiro você vai entrevistar alguns usuários, de repente 5 a 10 usuários, vai ficar 5 dias nessas entrevistas. Você vai analisar manualmente todas essas gravações. Cara, depois que você faz a entrevista, você faz suas anotações, mas depois tem que ficar reassistindo, dá um certo trabalho, vai mais uns 3 dias aí. Depois você vai criar o wireframes, vai criar 2, 3 soluções, vai testar, vai mais uns 2 dias, vai testar os protótipos com outros grupos de usuários, vai mais uns 5 dias aí nos testes, vai analisar os resultados, vai iterar, vai melhorar, vai mais 3 dias, total 19, 20 dias de trabalho. Resultados modestos, portfólio ignorado, equipe de desenvolvimento reclamando que a parte de pesquisa está demorando e um método de inovação exponencial que vai funcionar melhor hoje utilizando inteligência artificial. Você já pode começar analisando todos os feedbacks que estão na sua base de Customer Success, na sua base de atendimento ao cliente. Você pode analisar as bases do Reclame Aqui, você pode analisar todas as bases de feedback que você tem em comunidades, que você tem nas lojas de aplicativos. Tudo que é lugar, você consegue juntar todas essas informações e fazer uma análise bem realista do que as pessoas mais estão precisando. Quanto tempo demora isso? Semanas? Meses, talvez? Não. Umas 2 horinhas, vai. Segundo passo, identificar os 3 principais pontos de atrito aí. Imagine essa quantidade, esse volume de informação e você ter que achar quais que são os problemas que são mais comuns. Agora, joga tudo na inteligência artificial, questão de 30 minutos você já tem ótimos insights. Se você quiser, você pode gerar aí umas 10, 15 variações de solução baseadas no padrão do que é sucesso e do que é problema para os seus usuários em um determinado contexto. Com base nessas informações, você já pode criar um protótipo muito mais assertivo. Você pode criar protótipos. E todo esse processo de você criar protótipos, testar, iterar, melhorar, testar de novo, passa de semanas para pouquíssimos dias. Resultado, agora você tem poucos dias de trabalho, resultados impressionantes e um portfólio que destaca métricas de sucesso, porque o que você está fazendo realmente vai gerar resultado. E quais ferramentas específicas os designers mais bem-sucedidos estão usando em 2025? Cloud ChatGPT para transcrição e análise de entrevistas, Galileu AI para gerar wireframes a partir de descrições, Midjourney para visualizações rápidas de conceitos, geração de imagens, para amplificação de insights, Literally AI para análise de grandes volumes de feedback, Thematic para descobrir padrões de dados quantitativos, Dovetail para você fazer análises de entrevistas, para prototipagem você tem o Framer AI, tem o Valdo para testes automatizados de interfaces, para narrativas baseadas em dados você tem o Flourish para ferramentas de dados impactantes, Webflow e Framer para portfólios focados em resultados. São muitas ferramentas. Um aluno do X-Unicorn me contou que usou Webflow para apresentar os resultados de forma mais visual e mais focadas na métrica de negócio. Ou seja, ao invés de perder tempo criando o seu próprio site, buscando um monte de tecnologia para fazer seu portfólio, usou uma ferramenta já existente para poder focar no resultado que ele entrega. Qual que é o resultado? Reduziu em 65% o tempo médio de retrabalho no back-office da empresa e o portfólio começou a atrair muito mais recrutadores internacionais. Ou seja, o que eu estou te falando é que todas essas ferramentas e sopa de letrinhas que eu estou te falando, que você não precisa decorar todas elas agora, são ferramentas que vão te ajudar a fazer o seu trabalho melhor, mais rápido e focar naquilo que realmente importa. Agora, será que isso de design de experiência do usuário e inteligência artificial pode funcionar no seu campo específico de atuação? Eu não sei se você veio da administração, do direito, da arquitetura, da tecnologia ou do design, mas pensa bem no seguinte. A Nielsen Norman Group projeta um crescimento exponencial para o mercado de experiência do usuário até 2030. E esse crescimento já está acontecendo em diversas áreas, não apenas nas áreas tradicionais. Olha esse case real aqui. A Vanessa implementou um redesign que melhorou o processo de cadastro em 190%. Passou de 71 para 207 cadastros por dia. Como ela mesma falou, isso significa mais oportunidades de negócio e impacta diretamente os resultados da empresa. Eu mesmo, quando trabalhei no Supremo Tribunal Federal, trabalhando como Service Designer e Product Designer, eu apliquei esses mesmos princípios para ajudar a redesenhar como os processos eram julgados. A gente conseguiu reduzir significativamente o tempo de julgamento, melhorando produtos com design. Ou seja, para quem está em outras áreas e quer migrar, o design pode ser para você, até mesmo na área de direito. Um profissional aqui do X-Unicorn, te falei sobre ele na aula passada, ele saiu do direito, ganhava R$800 por mês, passou a ganhar R$5.000 com design de experiência do usuário. 4 anos depois, lançou um produto que usa IA e faturou R$800 mil em uma única semana, em uma única campanha. Literalmente, 1000 vezes mais do que o seu salário anterior. Se tivesse ficado ali como estagiário no direito ganhando R$800, teria que passar 83 anos para ganhar esse mesmo valor que ele ganhou em apenas uma campanha com o produto usando UX
e AI. É claro que isso não é típico, eu não estou dizendo que você já vai sair daqui dessa aula ganhando 800 mil reais em uma única campanha. O que eu quero te mostrar é que existe uma nova realidade que talvez você não esteja ciente, uma nova realidade que pode mudar a sua vida. Deixa eu te mostrar mais alguns exemplos de alguns alunos meus que estão ganhando mais de 10 mil reais por mês. Eu vim de uma família, meu pai vendedor de tecidos no Brás, em São Paulo. Meu pai perdeu o emprego nos anos 90. Minha mãe era vendedora de loja de shopping. Precisei ser demitido da onde eu trabalhava para entender que eu não estava sendo valorizado financeiramente, profissionalmente. Né? Ninguém nunca tinha tido oportunidade nem de pensar em trabalhar com tecnologia. Como que você vai chegar numa família que não tinha nem computador em casa? Quando eu era designer gráfico. Quando eu tava na agência, eu tive um período que eu tive um burnout. Pra mim foi muito frustrante. Eu mandava, 50 currículos por dia. Na época eu saía mandando tudo em lote, assim. Mesmo depois de formada, por 5 anos de curso. E ainda assim eu não tinha perspectiva nenhuma, sabe? Eu sou formado em arquitetura. Eu montei uma empresa de web design. A empresa não deu certo, ela fechou. Já estavam bem, assim, desmotivados com a profissão. Trabalhava como cabeleireira, não tinha nada a ver com TI ou com área de tecnologia. Vou receber aí R$1.400 a minha vida inteira. É isso que eu consigo chegar. Eu ganhava cerca de R$1.500 por mês. Comecei com salário bem baixo, 1.200. Então comecei a prestar atenção em trabalhos que pudessem trabalhar remotamente. Por causa da pandemia. Ganhava R$1.300. E eu lembro de chegar no mercado, assim, olhava assim na prateleira, vou comprar um doce, uma coisa que eu queria comprar, e eu olhava o preço e falei, caramba, não dá. Agora não dá, não. Pô, fui estudando. As coisas foram acontecendo, eu fui crescendo e nem me dei conta. A gente se dá conta quando a gente começa a lembrar desses detalhes, né? Hoje você trabalha com UX e ganha mais de 10 mil reais por mês? Sim. Já. Sim. Hoje eu faço, graças Legal. a Deus. Sim. Sim. Agora eu posso comprar. Aquele Rodrigo lá atrás merece. Ele tava ralando, hoje eu sou o Rodrigo que ralou. Mente, eu mudei pra Belo Horizonte, né? Eu sou de Berlândia. Todo mundo, quando eu mudei pra cá, ficava, você mudou pra trabalho? Eu falei, não, gente, a empresa é de São Paulo. Eu mudei porque eu quis. Hoje eu me sinto muito mais feliz por estar trabalhando, como eu disse, em projetos que eu gosto de verdade. Bem, né? Excelente. Porque eu tava num momento de um platô, assim, que tava desmotivante e tal. Hoje eu sinto aquela energia lá do começo, de 20 anos atrás, do negócio da internet, começando aquela coisa toda. O UX, ele me deu um poder. Você passa a ser um resolvedor de problemas. Ter gratidão por hoje eu ter uma vida muito mais confortável, por poder ajudar minha família. Eu virei referência na minha família e eu era o exemplo do que não fazer, e agora eu sou o exemplo de conversa com o Rodrigo para te dar uma luz. Pô, a empresa que eu tava, que eu estou, que foi adquirida, a empresa do Alalma, o Alalma, ele foi vendido por $45 milhões. Então, eu pensar que eu contribuí com produtos que geram grande impacto e tem esse valor, pô, é muito satisfatório. O cliente de comércio local não queria me ouvir e agora um banco milionário, bilionário, queria que a gente participasse do projeto. Fecharam um contrato milionário por causa de um time de UX. Hoje eu sou uma pessoa muito grata a Deus, né, por ter tido o privilégio de conhecer pessoas assim como você e ter tido a cara de pau de chegar lá e falar, oi, eu não sei, eu tô tentando fazer e não consigo. Eu sei que já deve estar borbulhando dúvidas aí na sua cabeça, especialmente depois de ver alguns comentários como esse. Como você pode dar esse passo para você ser reconhecido, para você ser mais valorizado? Talvez você esteja se perguntando, eu mesmo aplico para as vagas, eu envio currículo, eu envio portfólio para as empresas, eu não tenho retorno, já estou desempregado há muitos anos, tem muita concorrência, está bem difícil. Como? O que é que eu faço? O mercado de X não está saturado? Olha só, o mercado passou por muitas transformações. De 2020 até 2022, a gente viveu no que eu chamo de tempos dourados do mercado digital. Depois disso, a gente teve uma correção natural, mas o que está acontecendo agora não é uma queda do mercado de UX, é uma evolução. A diferença está inteira em quem consegue se destacar para mostrar resultados reais. Ah, mas eu não tenho background técnico para trabalhar com IA. Você viu que um dos participantes do X Unicórnio compartilhou, o Nelson. Ele falou o seguinte, olha só, ninguém nunca nem tinha tido a oportunidade de trabalhar com tecnologia na minha casa. Como você chega numa família que nem computador tinha e hoje ele virou a referência na família dele? As ferramentas hoje em dia elas estão sendo desenvolvidas para serem mais fáceis de usar. Todo mundo sabe que a experiência do usuário é importante. Então mesmo essas grandes techs que criam as IAs, que criam as inteligências artificiais, estão o tempo todo procurando profissionais que consigam aliar a tecnologia e permitir que elas sejam fáceis de usar. Aliar a inteligência artificial
com a experiência do usuário. Essa que é a grande luta, porque tecnologia por tecnologia, cara, tem inúmeros softwares para você mesmo rodar sua programação, você usar a inteligência artificial e você criar seus resultados. Mas tudo isso só começou a se popularizar quando pessoas comuns, como eu e você, conseguiram começar a utilizar essas inteligências artificiais no nosso dia a dia para criar produtos melhores. Ou seja, se você já está acostumado a utilizar novas tecnologias na internet, um Instagram, um e-mail, um chat GPT, você provavelmente vai conseguir começar a utilizar todas essas ferramentas que estão chegando. E, inclusive, construir as novas, já com esse olhar de que outras pessoas comuns vão ter que utilizar elas também. E tem gente que se pergunta, né, Leandro, mas essas vagas pedem anos de experiência. Eu não tenho esses anos de experiência. Quantas pessoas você acha que hoje tem 10 anos de experiência com inteligência artificial e experiência do usuário? Não tem, esse conhecimento ainda não existe. Você está bebendo água limpa, é um oceano azul. Você está chegando num momento que se você estuda 6 meses, você estuda um ano, com força, pouca gente vai ter esse mesmo conhecimento que você. O que importa hoje não é a sua experiência passada, é o quanto você tem a capacidade de aprender coisas novas. É isso que está fazendo diferença hoje em dia. O Instituto para o Futuro projeta que 85% dos empregos de 2030 ainda nem foram inventados. Muitos deles vão estar nessa interseção entre design e inteligência artificial. O Airbnb mesmo descobriu isso na prática. A experiência do usuário não é uma novidade. O Airbnb viu as reservas dispararem depois que eles começaram a melhorar a experiência do usuário e melhorar a qualidade das fotos que tinham nos seus anúncios para as pessoas confiarem mais naqueles lugares, para eles poderem fazer suas reservas. O Twitter, ou o finado Twitter também, o novo X do Elon Musk, observou um crescimento similar quando aumentou seus testes de usabilidade de um teste a cada 15 dias para 10 testes por semana. O que está acontecendo no mercado? São empresas que entenderam a importância de testar, de pesquisar com usuários, de aprender com os usuários, de resolver problemas reais, e o X ficou uma grande coisa no mercado. Muita gente foi contratada para resolver esse tipo de problema, só que agora potencializado por uma nova tecnologia, inteligência artificial, que pouca gente conhece, que pode catalisar e catapultar todo esse conhecimento em um X. Você entende que se você aprender a unir os dois, você tem algo que pouca gente tem nesse mercado? Não é à toa que eu estou aqui conversando com você, não é por acaso que eu estou estudando isso, não é por acaso que eu fiz cursos no MIT de inteligência artificial, eu tive que ir no MIT para estudar, para aprender com os melhores, para ver as oportunidades, porque eu estou vendo um futuro que não tem como mais você sobreviver sem você entender de tecnologia, sem você entender tudo isso. Ou você está do lado de quem cria e trabalha com essas tecnologias, ou você vai ser substituído por isso, você vai ser atropelado por isso. Então, não dá para ignorar. O que eu posso te dizer para finalizar essa aula é que pesquisas mostram que a demanda por profissionais que dominam essa combinação de design e inteligência artificial vai continuar crescendo exponencialmente até 2030. Quando eu trabalhei no STF, eu apliquei esses mesmos princípios, eu consegui criar impacto suficiente para ser promovido várias vezes. Só que o verdadeiro salto aconteceu na minha carreira quando dominei essa combinação de design com tecnologia. Não era a IA que a gente conhecia hoje, mas o tempo todo eu estava buscando novas formas de acelerar os processos de trabalho, de criar produtos melhores. A minha primeira vaga internacional já pagava mais do que o salário dos ministros do STF, que eu achava que eu nunca ia conseguir passar na minha carreira. E eu achava que eu já estava ganhando bem no Brasil. Pô, 20 mil reais no Brasil, lá em 2018 era um bom salário. Só que o que eu vim ganhar aqui fora é muito mais do que isso. Isso sem contar os empreendimentos, as próprias empresas que eu estou criando. Eu estou falando de salário mesmo. E na próxima segunda pela manhã eu vou te apresentar todos os detalhes do MBA em inovação orientada por inteligência artificial que a gente desenvolveu com base nessa metodologia revolucionária que eu quero mostrar para você. Você vai ver como que ex-alunos passaram de 800 para mais de 10 mil por mês, como que designers sem experiência nenhuma prévia conseguiram vagas internacionais, como que um MBA, uma pós-graduação executiva, pode te ajudar a transformar completamente sua carreira no cenário atual, uma pós-graduação mesmo, reconhecida pelo MEC. E eu vou mostrar uma condição exclusiva só para quem acompanhou esse evento. A gente está vivendo num momento que é um divisor de águas para quem trabalha com design e com inovação. A questão não é mais se a inteligência artificial vai transformar carreiras de design, mas quando e como você vai se posicionar diante de toda essa revolução. Como os dados da McKinsey mostram, o futuro pertence àqueles que combinam metodologias de design centrado em pessoas com inteligência artificial estratégica. E novamente, na próxima segunda-feira de manhã, eu vou revelar todos os detalhes do MBA em Inovação Orientada por AI. Como centenas de profissionais já descobriram, esse é o caminho para transformar a sua carreira e transformar o seu impacto no mercado atual. A gente se vê na próxima segunda-feira.